Você está prestes a mergulhar em um dos capítulos mais impactantes e trágicos da história da humanidade: a Primeira Guerra Mundial. Um conflito que não apenas mudou fronteiras ou trocou reis e presidentes, mas que ceifou mais de 40 milhões de vidas, entre mortos e feridos. Para colocar isso em perspectiva, é como se toda a população de um país como a Argentina simplesmente desaparecesse. Estamos falando de uma geração inteira de jovens europeus que foram mandados para morrer em trincheiras imundas, campos de lama e cidades destruídas por bombardeios incessantes. Comparada a guerras anteriores, como a de secessão nos Estados Unidos ou as guerras napoleônicas, a Primeira Guerra foi a primeira a escalar a destruição com armas químicas, metralhadoras, tanques e aviões. Países como a França perderam mais de 10% de sua população masculina em idade militar. A Rússia teve mais de 3 milhões de mortos. O Império Otomano, quase 2 milhões. Mesmo os Estados Unidos, que entraram no conflito mais tarde, perderam mais de 100 mil soldados. Mas o mais brutal é que não foram só os militares. Civis morreram aos milhões, vítimas de fomes, doenças e bombardeios. O custo humano foi tão grande que levou décadas para que as sociedades voltassem a se estabilizar demograficamente. A paisagem mutante da Europa. E esse desequilíbrio teve consequências devastadoras. Na Europa Oriental, regiões inteiras ficaram despovoadas. Na Alemanha, o impacto da guerra criou um ambiente fértil para ressentimento, radicalização política e polarização social, um clima que seria determinante para a ascensão do nazismo. Famílias foram destruídas, comunidades inteiras perderam suas figuras paternas, e muitas mulheres foram obrigadas a assumir papéis de sustento, acelerando mudanças sociais. O trauma foi tão profundo que gerou uma explosão de problemas psicológicos, o que mais tarde seria identificado como transtorno de estresse pós-traumático, embora, na época, os soldados fossem apenas rotulados de covardes ou histericamente debilitados. Em países como a Áustria e a Hungria, o desmembramento político agravou ainda mais a crise humanitária, com populações deslocadas, perseguições étnicas e colapsos econômicos. A geração que sobreviveu à guerra voltou desiludida, marcada por cicatrizes físicas e mentais, e sem saber como retomar a vida no mundo que parecia ter perdido a lógica. Esse impacto geracional se refletiu na arte, na literatura, na filosofia, um luto coletivo que se espalhou pela cultura ocidental e deu origem à chamada geração perdida. Além do campo de batalha, impacto global. Agora, visualize a Europa antes da guerra, um continente dominado por grandes impérios, como o austro-húngaro, o otomano, o russo e o alemão. Todos eles ruíram ou foram profundamente abalados após 1918. O Império Otomano, por exemplo, que já durava mais de 600 anos, foi literalmente picotado por acordos entre potências ocidentais, como o Sykes-Picot, plantando as sementes de conflitos no Oriente Médio que ainda persistem hoje. O austro-húngaro se dissolveu em vários estados menores, como Áustria, Hungria, Tchecoslováquia e parte dos Balcãs. A Alemanha, derrotada e humilhada pelo Tratado de Versalhes, teve suas fronteiras redesenhadas, foi obrigada a pagar indenizações bilionárias e ainda perdeu todas as suas colônias. O Império Russo, por sua vez, foi palco de uma revolução sangrenta que colocaria os bolcheviques no poder e daria início à União Soviética. Em contrapartida, surgiram novos países como a Polônia, a Finlândia, a Iugoslávia e os Estados Bálticos. Mas nem tudo era estabilidade. Essas novas fronteiras criadas artificialmente ignoravam divisões étnicas, culturais e religiosas, o que provocaria tensões futuras. Foi um verdadeiro rearranjo geopolítico, um novo mapa que ainda estava longe de trazer paz. Um século de reflexão. E com o fim da guerra, surgiram as marcas psicológicas e ideológicas que ecoariam por décadas. A chamada geração perdida era composta por jovens que sobreviveram, mas que retornaram a uma realidade sem propósito. As trincheiras deixaram neles mais do que cicatrizes físicas, elas quebraram suas crenças, sua fé em governos, religiões, até mesmo na própria civilização. Artistas como Ernest Hemingway, Eric Maria Remarque e Wilfred Owen retrataram esse desespero em obras que se tornaram marcos do pacifismo moderno. A estética sombria do expressionismo alemão, por exemplo, é filha direta desse trauma. Ao mesmo tempo,
Movimentos políticos de extrema-direita e extrema-esquerda começaram a crescer, oferecendo soluções radicais para uma população desesperada. O fascismo, na Itália, prometia resgatar a glória nacional. O comunismo, na Rússia, prometia a igualdade e o fim da opressão. Ambos se alimentavam do caos e da insatisfação que a guerra havia deixado como legado. A fé cega no nacionalismo, que havia levado à guerra, agora era vista com desconfiança, mas não desapareceu. Pelo contrário, foi reformulada em formas ainda mais agressivas. Fora da Europa, os efeitos também foram profundos. A guerra custou caro, muito caro. Os países se endividaram até o pescoço. A destruição de infraestrutura foi colossal. Fábricas, ferrovias, plantações, tudo virado em pó. Países como a Alemanha entraram em colapso econômico, com a hiperinflação atingindo níveis tão absurdos que as pessoas usavam cédulas de dinheiro para acender fogueiras. A Inglaterra, que antes era o centro financeiro do mundo, viu sua influência diminuir. E enquanto as potências europeias tentavam se reerguer, os Estados Unidos surgiam como nova força global, tanto militarmente quanto economicamente. O dólar começou a substituir a libra como moeda de referência, e Wall Street passou a ditar as regras do jogo. O Japão também começou a se destacar, ampliando sua presença na Ásia. Essa nova distribuição de poder foi uma mudança de eixo. A velha Europa perdeu o controle, e um novo equilíbrio começava a se formar, que levaria, mais tarde, à Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. A Primeira Guerra Mundial, portanto, não foi apenas um evento isolado, mas um ponto de virada na história global. Visualizando a perda, as ideias também mudaram. A guerra foi o terreno fértil para o surgimento de ideologias radicais. O comunismo, que havia sido apenas uma teoria nas mãos de Marx e Engels, tornou-se realidade com a Revolução Russa. O fascismo, que nasceu como resposta ao medo do comunismo e ao caos social, se espalhou pela Itália, Alemanha e outros países. Em pouco tempo, essas duas forças se tornariam protagonistas de uma nova fase sombria da história. A democracia liberal, por sua vez, estava em crise. Muitos duvidavam que ela fosse capaz de evitar outro desastre. Assim, o mundo pós-1918 era um caldeirão fervendo. De um lado, a promessa de igualdade absoluta. Do outro, a ideia de um Estado forte e autoritário. E no meio disso tudo, populações inteiras tentando apenas sobreviver, reconstruir suas vidas e evitar que o horror se repetisse. E agora, mais de um século depois, ainda sentimos os ecos dessa guerra. Ela nos ensinou que alianças militares mal costuradas podem explodir em tragédias, que tratados punitivos alimentam vingança, que o nacionalismo extremo pode ser tão destrutivo quanto uma bomba. Mas também nos ensinou a importância da diplomacia, da cooperação internacional e da construção de instituições que busquem a paz. Hoje, enquanto enfrentamos conflitos modernos, é crucial lembrar das consequências de ignorar o diálogo e valorizar apenas o poder. O passado não pode ser mudado, mas pode, e deve, ser um guia para o futuro.